Você já se perguntou por que algumas pessoas não conseguem te esquecer, mesmo quando fazem de tudo para te apagar da história delas? E se eu te dissesse que o motivo disso não é sobre o que você fez, mas sobre quem você se tornou? Hoje, você vai entender por que a sua existência, mesmo em silêncio, continua causando terremotos na consciência de quem tentou te diminuir. Mas antes de seguir, faz 3 coisas que vão garantir que você receba todo o impacto desse conteúdo. Deixa o seu like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma mensagem que pode transformar sua forma de enxergar sua própria jornada. E mais, comenta agora mesmo "Eu sou inesquecível" aqui embaixo. Isso não é só um comentário, é uma afirmação do seu valor, da sua força e do impacto que você já tem, mesmo quando acha que ninguém está vendo. Você já tentou apagar uma estrela com as mãos? Já tentou impedir que o sol nascesse apenas porque a luz incomodava seus olhos fechados? Foi isso que tentaram fazer com você. Não conseguiram te quebrar, então tentaram te diminuir. Te chamaram de exagero, de sensível demais, de intenso. Mas a verdade é que você era luz demais para o espaço medíocre que te cercava. Enquanto muitos viviam em performance, você era verdade. E a verdade, quando entra num ambiente onde a falsidade reina, se torna uma ameaça. Mas você não recuou, não se escondeu. Você brilhou. E mesmo quando tentaram te ofuscar, foi ali que você começou a ser realmente visto. O mais assustador para quem tentou te apagar não foi o fato de você ter resistido, foi o fato de você ter florescido. Enquanto eles observavam, certos de que te veriam cair, você crescia, em silêncio, com elegância, com uma força que não pedia licença. Cada gesto seu se tornou um lembrete do que eles nunca conseguiram destruir. E o mais desconfortável, você fez isso sem gritar, sem pedir palco, sem se justificar, apenas existindo. E isso os desestabilizou, porque o que é verdadeiro não precisa provar nada. Você não só sobreviveu, você brilhou com mais intensidade do que jamais haviam previsto. E agora, não há como desver quem você se tornou. Hoje, sua presença é incômoda para quem tentou te diminuir. Sua força é um lembrete cruel do fracasso deles em te apagar. E sabe o que é mais poderoso? Você não voltou buscando vingança, você voltou carregando propósito. Você não retornou com rancor nos olhos, mas com luz nos ombros. E é essa luz que os assombra, porque no fim, o que tentaram destruir virou exatamente o que mais os incomoda: sua grandeza indestrutível. Você é a prova viva de que não se apaga o que nasceu para incendiar. Você não passou pelas pessoas como uma brisa leve que mal se nota. Você foi tempestade silenciosa, daquelas que chegam sem aviso, mas deixam marcas que o tempo não consegue apagar. Sua presença não foi apenas notada, ela foi absorvida, gravada, porque você não é uma lembrança qualquer. Você é a cicatriz bonita, a memória incômoda, a ausência presente. Você foi muito mais do que alguém. Você foi um acontecimento, um ponto de virada. E por isso, mesmo ausente, você ainda está lá, nos pensamentos, nos silêncios, nos olhos de quem finge não se importar. Preste muita atenção agora, porque isso não é acaso, é um chamado direto para você. Se você chegou até aqui, saiba, grandes bênçãos estão prestes a invadir sua vida. E não estamos falando de coisas pequenas. Tem coisa grande vindo aí. Um carro novo, conquistas materiais, vitórias pessoais, tudo isso já está em movimento no invisível, esperando apenas o seu sim para se manifestar no real. E se você sentiu essa mensagem tocando o fundo da sua alma, essa é a hora de agir com gratidão consciente. Clique agora no botão "Valeu demais" e envie um valor de até 100 DEIs como sinal de gratidão ao universo. Esse gesto simbólico não é apenas apoio ao canal. É uma afirmação energética de que você está pronto para receber o que é seu por direito.
E mais, escreva nos comentários, a vitória já está a caminho. Porque quando você age com fé e reconhece as bênçãos antes mesmo delas chegarem, você acelera o processo. Acredite, o universo já começou a alinhar tudo para te entregar mais do que você imaginava. A verdade é que você foi a interrupção que eles não sabiam que precisavam. E agora vivem tentando entender por que, mesmo depois de tanto tempo, ainda sentem a sua falta. Mas não é saudade comum. É ausência com peso. Você não deixou apenas memórias, deixou uma nova forma de enxergar o mundo. Um novo padrão de energia, de verdade, de presença. Quem te conheceu de verdade nunca mais conseguiu se contentar com o raso, porque você apresentou profundidade, e o mundo raso não suporta profundidade sem se afogar. Por isso, mesmo sem querer, eles te guardaram, e você virou referência. E o mais curioso, você nunca tentou marcar ninguém. Você apenas foi inteiro, foi verdadeiro, foi honesto, e isso por si só é inesquecível. Porque enquanto muitos vivem de máscaras e performances, você viveu de essência. E essência não se esquece, se sente, se carrega, mesmo quando se quer esquecer. Você foi o espelho que eles nunca pediram, mas que a vida entregou com força. Você não precisou falar nada, apenas existir. Sua verdade expôs as mentiras que eles contavam para si mesmos. Sua paz expôs o caos que eles escondiam. Sua transparência escancarou as máscaras. E isso foi insuportável para quem vive na ilusão. Não é que você tenha feito algo de errado. É que você foi autêntico demais, num mundo onde a autenticidade virou afronta. Sua dor não foi só um fardo, foi um portal. Porque ela transformou você no reflexo mais puro do que muitos estavam evitando olhar. Eles te chamaram de exagerado, de emocional, de demais. Mas, no fundo, o que os incomodava era o fato de que você os fazia se sentir de menos. A sua profundidade denunciava a superficialidade deles. Sua coerência denunciava as contradições que eles mal sabiam que carregavam. E como não sabiam lidar com isso, te atacaram. Porque quando a verdade incomoda, é mais fácil destruir o espelho do que encarar o reflexo. Você virou o incômodo favorito deles. A lembrança não do que foi feito, mas do que foi revelado. E ainda assim, você não devolveu com ódio. Você não gritou, não se rebaixou, não se justificou. Você continuou caminhando. E isso foi o golpe final. Porque sua existência seguiu como um lembrete constante do que eles não querem ver em si mesmos. Você não é só uma memória. Você é o confronto que a consciência deles ainda evita. Você é o espelho que eles quebraram, mas cujo reflexo continua ali, no chão, em cada caco de culpa que eles tentam varrer para debaixo da alma. Não há barulho mais alto que a ausência de quem fazia tudo ter sentido. Sua saída não foi apenas um passo para longe, foi um terremoto. Um corte profundo na estrutura emocional de quem fingia não precisar de você. Quando você saiu, o que ficou foi eco, vazio, silêncio carregado de significado. Eles pensaram que você era só mais um, mas quando o som da sua ausência começou a gritar, perceberam o quanto estavam errados. Você era o pulso daquilo tudo, era a alma. E sem você, tudo virou casca. Cenário de novela com roteiro fraco. O mais interessante, você não saiu pedindo aplauso. Você não fez alarde. Você apenas escolheu a paz. E essa paz foi como uma sentença. O silêncio virou prova de maturidade, de consciência, de amor próprio. E isso foi mais cruel do que qualquer grito. Porque quando se espera guerra e se recebe silêncio, a mente entra em colapso. Eles esperavam reação, esperavam drama. E você deu distância, e isso os desestabilizou. Porque agora eles não têm contra o que lutar. Só resta lutar contra si mesmos. E aí está o ponto. Sua ausência virou espelho. Um espelho que mostra tudo o que eles não conseguiram ser na sua presença. Mostra que a estabilidade era você,
que a maturidade era você, que o eixo era você. E isso não se engole fácil. Então eles falam, comentam, fingem indiferença. Mas é tudo reflexo de uma verdade. Você não está mais lá, mas continua sendo a presença mais sentida em cada espaço que um dia ocupou. Você não precisou revelar segredos, não precisou gritar quem estava errado, não precisou apontar dedos, bastou viver sua verdade. Sua paz, seu equilíbrio, sua constância. Tudo isso foi denúncia suficiente. Enquanto eles esperavam que você reagisse com fúria, você respondeu com evolução. E essa resposta foi mais devastadora do que qualquer escândalo. Porque quando a verdade caminha em silêncio, ela desmonta mentiras com uma elegância que o caos nunca alcançará. Eles tentaram manchar sua imagem, criar narrativas, inventar versões. Mas o tempo é implacável com as mentiras. Enquanto eles falavam de você, você estava ocupando espaços. Enquanto criavam versões, você construía realidade. Sua constância virou argumento. Sua serenidade virou testemunha. Sua ascensão virou prova. E nenhuma palavra dita contra você resistiu à força do que você construiu. Porque a verdade tem algo que nenhuma mentira consegue copiar. Ela não precisa ser explicada. Ela se sustenta sozinha. E hoje, cada passo seu ecoa como um desmentido. Cada vitória sua é um argumento contra todas as versões distorcidas que criaram. Você não os expôs. Foi a vida quem fez isso. Você só seguiu em frente. E isso é o tipo de justiça que a alma reconhece e o ego não consegue suportar. Porque não há defesa contra a verdade que se manifesta em paz. Ela não grita, ela apenas existe. E isso basta. Você nunca precisou fazer esforço para ser notado. Sua simples presença já era uma ruptura na normalidade das pessoas à sua volta. Enquanto todos seguiam fórmulas, você era o erro de sistema. Um ser raro num ambiente acostumado com cópias. E isso incomoda. Porque o comum se sente ameaçado pelo extraordinário. O previsível entra em pânico diante do imprevisível. E você nunca se encaixou, não por rebeldia, mas por essência. Você nasceu para ser exceção num mundo que celebra a regra. Ser raro é não caber nos moldes. É ser chamado de estranho quando, na verdade, se é apenas verdadeiro. Você não se vestia de personagens, não sorria por conveniência, não se moldava para agradar. E isso perturbava. Porque sua liberdade escancarava as prisões invisíveis dos outros. Sua verdade escorria pelas rachaduras das mentiras alheias. Você era um alerta, um lembrete incômodo de que viver no automático não é viver de verdade. E como lidar com isso? Muitos não souberam. Escolheram zombar, ridicularizar, tentar descreditar. Mas no fundo, sabiam. Você era o que eles nunca tiveram coragem de ser. Você é a faísca no barril de pólvora das rotinas estéreis, o sopro que derruba castelos de cartas. Por isso te vigiam, mesmo quando dizem que não ligam, porque sua existência é uma provocação contínua, um desafio ao status quo. Você mostra, sem dizer uma palavra, que há outra forma de existir, mais livre, mais crua, mais real. E isso, para quem vive de aparência, é insuportável. Você nunca precisou de discursos longos para deixar uma marca. Seu comportamento foi sempre seu maior argumento. Cada vez que você escolheu se manter firme em sua essência, mesmo sendo testado, você estava ensinando. Ensinando sobre limites, sobre respeito próprio, sobre verdade. Você foi um farol em meio a um mar de incoerências. Sua presença falava alto, tão alto que calava mentiras. E esse tipo de ensino, esse tipo não agrada a todos. Muitos ao seu redor estavam acostumados com a manipulação, com a performance, com o jogo de aparências. E então, você apareceu, com suas atitudes alinhadas com suas palavras, com sua coerência desconcertante, sem se desculpar por ser intenso, por ser honesto, por ser inteiro.
E aí, sem perceber, você virou exemplo, o padrão que não foi imposto, mas que todos começaram a perceber que existia. E isso deixou muita gente desconfortável, porque você mostrou, apenas sendo você, o quanto estavam perdidos em suas próprias farsas. Você virou lição viva, mesmo sem querer. Você ensinou que dá para ser firme sem ser cruel, que dá para se afastar sem fazer escândalo, que dá para evoluir em silêncio e ainda assim ser notado. Você é o tipo de ensinamento que não se encontra em livros, se encontra na vivência, na postura. E por isso, mesmo que neguem, continuam aprendendo com você, à distância, em silêncio, com os olhos atentos e o ego em conflito. Eles dizem que sentem saudade, que mudaram, que estão prontos para recomeçar. Mas o que eles querem, na verdade, não é reconexão, é acesso. Eles querem de volta o conforto da sua presença, sem o compromisso de respeitar seu valor. Eles sentem falta não de quem você é hoje, mas de quem você era quando ainda aceitava menos do que merecia. Da versão sua que perdoava tudo, que carregava o peso emocional de todos, que não sabia ainda o quanto valia. Mas essa versão, ela não existe mais. O tempo passou, a dor educou, a consciência despertou, e agora quem se aproxima percebe. A porta está trancada e exige mais do que um pedido de desculpas para ser aberta. Exige verdade, exige ação, exige mudança, e isso assusta, porque é mais fácil fingir arrependimento do que assumir responsabilidade. Eles querem o privilégio da sua energia, mas não querem pagar o preço da sua evolução. Querem acesso sem transformação. E isso agora não é mais permitido. Você mudou as regras. Não para punir, mas para se proteger. Você não está inacessível, está seletivo. Não está frio, está consciente. Agora, quem quiser estar perto, terá que vir inteiro. Sem jogos, sem máscaras, sem metades. E isso assusta quem se acostumou a ter você sem merecer. Porque agora, para entrar na sua vida, não basta querer. Tem que saber cuidar. E isso, poucos sabem fazer. Eles pensaram que você não percebia, que seu silêncio era ignorância, que sua calma era distração. Mas o que eles não sabiam é que você estava observando tudo, anotando cada detalhe, registrando cada contradição. Você não era o ingênuo da história, era o estrategista. Enquanto te subestimavam, você estudava. Enquanto te testavam, você se preparava. E agora o jogo virou, porque você não apenas viu tudo, você entendeu tudo. Você escolheu o silêncio não por medo, mas por sabedoria. Sabia que expor na hora errada seria alimentar o caos. Então, se recolheu. Mas não fugiu. Apenas deu um passo atrás para analisar melhor. E agora eles sentem o peso desse silêncio. Porque perceberam que você sempre soube, sempre esteve um passo à frente. E o mais impactante, você não reagiu como eles esperavam. Você não desceu ao nível deles. Você apenas saiu do tabuleiro e, com isso, destruiu o jogo. E hoje, eles se perguntam o quanto você viu, o que sabe, o que ainda guarda. Mas você não precisa mostrar nada. Sua evolução já diz tudo. A maturidade com que se afastou, a paz que encontrou fora do ciclo, a sabedoria de não responder ao ataque com ataque. Tudo isso é prova de que quem pensaram que era fraco, na verdade, era o mais forte. Porque a verdadeira força está em quem escolhe a estratégia em vez da vingança, em quem escolhe crescer enquanto o outro ainda insiste em manipular. Eles tinham certeza de que tinham vencido. Criaram versões sobre você, narrativas distorcidas, histórias convenientemente editadas. E por um tempo até funcionou. Alguns acreditaram, alguns se afastaram, mas a verdade, ela tem um jeito curioso de se revelar, e no seu caso, ela veio disfarçada de crescimento. Enquanto te apontavam,
você evoluía. Enquanto falavam, você construía. Enquanto te diminuíam, você crescia. E de repente todas as palavras deles começaram a perder força diante da sua realidade. Sua transformação foi o argumento final. Cada passo que você deu rumo à sua paz, cada conquista, cada gesto de autocuidado, cada limite que você estabeleceu, tudo isso contradizia as histórias que criaram sobre você. Porque quem é desequilibrado não constrói estabilidade. Quem é fraco não se fortalece em silêncio. Quem é desonesto não inspira respeito. E você, com sua constância, invalidou todas as mentiras. Não com palavras, mas com presença, com postura, com escolhas. Hoje você é a prova viva de que a verdade não precisa se defender. Ela apenas precisa ser. E ser você, com tudo o que aprendeu, com tudo o que superou, é o maior desmentido que o mundo já viu. Eles podem até continuar falando, mas ninguém mais escuta, porque o seu brilho agora ofusca qualquer versão que tentem contar. Você venceu sem responder. E essa vitória é a mais ensurdecedora de todas. Eles não dizem em voz alta, mas você é a referência silenciosa. Em cada escolha, em cada comparação, em cada pensamento solitário, é em você que pensam. Não porque você seja perfeito, mas porque você foi verdadeiro. Porque sua força não foi estampada, foi sentida. E agora, mesmo tentando disfarçar, mesmo tentando fingir que seguiram em frente, continuam te usando como medida, como base para avaliar tudo o que encontraram depois. Como se, de alguma forma, sua ausência tivesse instaurado um novo padrão que ninguém mais conseguiu alcançar. O mais cruel para eles é perceber que não é seu sucesso que os assombra, é sua resiliência. Não é o que você conquistou, é o que você superou. Enquanto muitos quebrariam, você se reergueu. Enquanto muitos gritariam, você silenciou e construiu. E isso virou um fantasma no inconsciente de quem tentou te derrubar. Eles veem você em outras pessoas, em outras situações, tentando recriar o que perderam. Mas a verdade incômoda é que não existe segunda versão do que é autêntico. E você é autenticidade pura. Você se tornou o parâmetro, o que nenhum outro consegue replicar, não porque você seja inalcançável por vaidade, mas porque alcançá-lo exige verdade. E poucos estão dispostos a serem tão reais quanto você foi. Por isso, mesmo quando não te mencionam, você está presente, nas entrelinhas, nos olhares, nos silêncios desconfortáveis. Você virou espelho e objetivo ao mesmo tempo, e isso dói em quem achou que podia te substituir. Há algo em você que escapa da lógica comum. Seu crescimento, sua força, suas vitórias, tudo isso parece ter vindo de um lugar que não pode ser explicado com fórmulas ou estratégias convencionais. Enquanto outros lutam por influência, você avança com propósito. Enquanto eles tentam comprar atenção, você conquista respeito apenas sendo. E isso é enlouquecedor para quem acredita que tudo é questão de manipulação e marketing. Porque o que você tem não se vende, não se copia. É favor, é algo maior, algo que desce da alma e se instala no mundo sem pedir licença. Esse tipo de brilho não se apaga porque não depende de aplausos. Ele incomoda porque não pode ser controlado, porque não foi dado por pessoas. Foi reconhecido pelo universo. Sua presença carrega um peso sagrado, um impacto que atravessa o superficial e atinge o essencial. Por isso, quem tenta competir com você se frustra. Porque a competição parte do ego, mas você opera a partir de algo mais profundo. Identidade, missão, verdade. E nada, absolutamente nada, tem mais poder que isso. Eles tentam entender como você continua vencendo, como você se mantém de pé, como você inspira mesmo em silêncio. Mas a resposta está além da compreensão deles. Não está no externo, está no que te habita, está na unção silenciosa que te acompanha.
no chamado que você respeita. Você foi escolhido. E quem tenta competir com o escolhido perde antes mesmo de começar. Você foi o escândalo da integridade em um mundo que celebra a falsidade. O escândalo da consistência em uma sociedade que valoriza a aparência. Enquanto tantos se reinventam a cada semana para agradar, para caber, para sobreviver, você permaneceu. Firme, fiel a si mesmo. E isso virou a maior afronta. Porque você mostrou que é possível vencer sendo inteiro. Que é possível ser admirado sem se perder. Que é possível causar impacto apenas sendo autêntico. Sua constância confundiu muita gente. Porque eles esperavam que você cedesse, que você mudasse de tom, que você recuasse, que você deixasse de ser você para caber nas expectativas deles. Mas você não cedeu. Você manteve sua rota mesmo com pressão, com rejeição, com solidão. E esse tipo de força é raro. E por ser raro, causa desconforto. Porque enquanto todos estão tentando se encontrar, você já se conhece. E quem se conhece não aceita qualquer coisa. Você virou o lembrete de que dá para vencer sem se corromper, que dá para ter sucesso sem se prostituir emocionalmente por aprovação. Você mostrou o caminho do meio, o caminho da verdade. E por isso, mesmo aqueles que não te entendem, te respeitam. Mesmo aqueles que tentaram te apagar, hoje reconhecem que você é diferente. E diferente nesse mundo de imitações é sinônimo de poderoso. Muitos esperavam que você fosse destruído, que o fogo te consumisse, que a dor te calasse. Mas o que eles não contavam é que, enquanto eles viam o incêndio, você via a fornalha de transformação. Enquanto te observavam sendo quebrado, você estava sendo moldado. Enquanto esperavam suas cinzas, você voltava com estrutura, com estratégia, com propósito. Você não apenas sobreviveu ao fogo, você aprendeu com ele. Você voltou mais forte, mais consciente, mais perigoso, no melhor sentido da palavra. Eles assistiram sua queda como plateia faminta por tragédia, mas não estavam preparados para o segundo ato. Aquele onde o protagonista renasce. E não apenas renasce, domina. Você estudou cada dor, aprendeu com cada golpe, se reconstruiu com mais precisão. E agora cada passo seu carrega sabedoria, cada decisão sua carrega memória. Você virou o arquiteto do próprio destino. E os planos que trouxeram para te destruir se tornaram base para você se erguer ainda maior. Agora eles assistem de longe, assombrados, porque você não voltou igual. Você voltou com mapa, com visão, com poder e não está mais disposto a aceitar migalhas. O fogo não te consumiu. Ele te refinou, te lapidou. E hoje você é mais do que sobreviveu. Você é o manual de como vencer, sendo verdadeiramente você. Você não precisou apontar o dedo, não precisou expor ninguém, não precisou gritar verdades. Sua saída foi suficiente. Foi sentença silenciosa. Foi veredito não verbalizado. E desde então, o peso do que você representava caiu sobre eles com uma força que nenhuma acusação alcançaria. Porque você não saiu para punir, você saiu para preservar. E esse tipo de atitude, de quem sabe o próprio valor, assusta, porque mostra com clareza o quanto o outro falhou. Eles ainda tentam se convencer de que foi você quem desistiu, que foi você quem exagerou. Mas no fundo, eles sabem. Sabem que tiveram a chance de fazer diferente. Sabem que desperdiçaram algo raro. E agora vivem com a inquietação de não saber se algum dia encontrarão algo parecido. Você virou o ponto sem volta, a memória incômoda, a pergunta sem resposta. E tudo isso sem dizer uma palavra. Sua ausência os confronta mais do que sua presença jamais confrontou. Você não condenou ninguém, mas o vazio que deixou é o julgamento que ecoa todos os dias. Cada passo que você dá em direção ao seu crescimento, cada conquista, cada vitória, tudo isso é testemunha silenciosa do quanto eles falharam.
E por mais que tentem seguir, uma parte deles sabe. Você foi o que eles nunca souberam como manter. E agora a sentença vive dentro deles, sem precisar ser dita.